Fala galerinha, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar sobre as leis de Newton, conservação de energia e trabalho. O nosso grupo é composto por mim, Israel, Pedro Igor, Gabriel, João Pedro da Silva Macedo e Edson Nunes. E nós somos do IFMA de São Luís, do campus Monte Castelo, e do professor Andrés Matias, da matéria Física 1. Primeira lei de Newton. Boa tarde, meu nome é Pedro Igor e eu vou explicar para vocês agora a primeira lei de Newton. Bom, a primeira lei de Newton, também conhecida como a lei da inércia, diz que um corpo em seu estado de repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em estado de movimento tende a permanecer em movimento, a não ser que uma força externa atue sobre ele. No exemplo a seguir, quando você puxa a folha com muita força, a força exercida sobre a garrafa é maior do que a resistência à mudança do movimento do objeto, fazendo com que ele permaneça em seu estado de repouso. Segunda lei de Newton. Boa tarde a todos, eu me chamo Gabriel, sou aluno do IFMA, do Monte Castelo, e vou falar um pouco para vocês a respeito da segunda lei de Newton, que é chamada de princípios fundamentais da dinâmica. E como você já sabe, essa lei ela estabelece a aceleração adquirida de um determinado corpo, que é diretamente proporcional à resultante das forças que agem sobre ele, que agem sobre esse corpo. E, desse modo, a aceleração adquirida após a aplicação dessa força, ela terá a mesma direção e sentido da força resultante. E como vocês já conhecem a fórmula, que essa fórmula ela é chamada de equação fundamental da dinâmica. O cálculo que nós usamos, que é a base, que é o fundamental, é aquela que é F igual a m vezes A, que F é a força resultante, que é medida em newtons, m, que é massa, que é medida em quilogramas, e A, que é a aceleração, que é medida em metros por segundo ao quadrado. Agora explicando o experimento, no primeiro caso, devido à garrafa PET estar vazia, sua massa era muito pequena. Ao aplicar uma força na garrafa, causamos uma aceleração maior na garrafa, certo? E já no segundo caso, com ela cheia, utilizando uma força próxima à do primeiro caso, à do primeiro exemplo, tivemos uma dificuldade para empurrar a garrafa, pois a aceleração era menor devido à massa da garrafa ser maior, explicando assim, de maneira bem simples, o conceito da segunda lei de Newton. Terceira lei de Newton. Falando sobre a terceira lei de Newton, mais conhecida como ação e reação, ela me explica que para toda ação há uma reação de igual magnitude, só que no sentido oposto. Isso significa que toda força ela ocorre em pares, tendo uma força agindo sobre um objeto e outra força atuando no outro objeto. Uma breve explicação do experimento. A terceira lei de Newton diz que para toda ação há uma reação, e no caso a ação foi o ato de encher o balão, e a reação foi que ao ar sair do balão, houve uma reação que foi o impulsionamento do carro por conta do ar. Conservação de energia. Boa tarde, meu nome é Israel e agora eu vou explicar para vocês o que é conservação de energia. Conservação de energia é energia cinética, mas é energia potencial. O qual essa energia potencial pode ser gravitacional e elástica. Agora eu vou explicar os parâmetros para você entender conservação de energia. Energia cinética é a massa vezes velocidade ao quadrado. Então, se você estiver correndo com uma tal velocidade de acordo com uma massa, você cria uma energia cinética que é dada em joules. Agora eu vou explicar a energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional é dada sobre um peso vezes massa vezes altura. Um exemplo para ficar mais fácil de entender. Se você estiver no prédio e você pular do segundo andar, você vai criar uma energia potencial gravitacional por conta de uma certa altura. Mas se você pular do 10º andar, a energia potencial gravitacional vai ser maior por conta que a altura do prédio vai ser maior. Agora eu vou explicar a energia potencial elástica, que é dada sobre uma constante de K, de mola, na verdade, vezes a
e uma variação de espaço que é dada ao quadrado, dividido por 2. Então, digamos assim, de acordo com se eu pressionar aqui uma mola, por exemplo, eu vou estar criando uma constante da mola. Então, na hora exatamente que eu soltar, a variação do espaço vai ser o que vai dizer a energia potencial elástica. Então, digamos assim, se eu puxar numa certa distância, vai criar uma energia potencial elástica. Então, se eu puxar muito mais longe, ela vai criar uma energia potencial maior. No experimento, mostra a conservação de energia, já que a conservação de energia é energia cinética, mas energia potencial. Nesse caso, a gravitacional. Então, no primeiro momento, a rampa, que está numa altura relativamente baixa, e mais a energia cinética, ela vai chegar numa certa distância. Mas, quando a gente coloca essa rampa num ponto mais alto, então a energia cinética, mas essa energia potencial, desse caso agora, ela vai chegar numa certa distância. Então, digamos assim, dependendo da altura, a conservação de energia vai ser bem maior. Trabalho. Sou no Instituto Federal e vou falar um pouco sobre trabalho na física. Na física, o trabalho é uma medida de energia transferida através da aplicação de uma força ao longo do deslocamento. E ela pode ser calculada através da seguinte fórmula. W é igual a F vezes S, onde W é o trabalho, o F é a força e S o deslocamento. No trabalho, eu usei um exemplo da cadeira, onde uma pessoa puxa a cadeira, de certa maneira que ela se desloca. E aí podemos explicar da seguinte forma. A pessoa, ela utiliza a energia como força. Ela transforma a energia em força e essa força aplicada na cadeira acaba gerando um deslocamento. E isso pode ser considerado trabalho na física.